bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo. Aquela saudação de sempre, porque eu sei que você chega a todo momento pelas redes sociais e os canais da NET e da Coprel. Hoje eu estou com o Dr. André Kuhn, ortopedista de verdade, que faz o diferencial em Passo Fundo, região Brasil e mundo. A gente já falou sobre prótese unicompartimental por robótica, que é um evento único no Brasil, e hoje ele vai falar mais sobre. Fica aí que eu vou pedir os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bibardot e Mano Escobar. E aí a gente tem que falar da recuperação, mas antes de falar, para quem não viu, doutor, o que é uma prótese unicompartimental? Bom, o joelho tem 3 lojas. A loja femoropatelar, femorotibial externa e femorotibial interna. Então é o lado de dentro, o lado de fora e a parte entre a ossinha da frente, que é a rótula, a patela, com o fêmur. Então isso geram 3 compartimentos, 3 lojas. E é muito comum as pessoas terem o desgaste no lado interno, no lado medial do joelho, que é a artrose femorotibial interna. Então, é o início, muitas vezes, da doença articular do joelho, é a doença que rompe o menisco, começa a estragar a cartilagem e vai evoluindo. Então, é uma doença evolutiva, que ela tem estágios e vai piorando. A grande indicação da prótese unicompartimental é aquelas pessoas que têm a dor bem localizada, que elas conseguem com um dedo dizer, me dói nesse ponto. Então é uma dor bem pontual, em que não tem mais uma recuperação funcional com tratamentos, com medicações, infiltrações ou reabilitação, e esse paciente é muito beneficiado com uma meia prótese, porque ela vai estancar a evolução da doença, dando uma recuperação funcional melhor. Então a prótese unicompartimental, ela é a troca da cartilagem do fêmur, que é recapeado, a troca da cartilagem da tíbia, que é recapeada com metal, e nesse metal é colocado uma interface de um polietileno, um plástico de alta duração, em que vai ter a congruência do movimento articular. Vai corrigir um pouco aquela perna meia torta, que está já desgastada, não totalmente, mas parcialmente, porque a gente vai manter a carga do peso corporal sobre o lado trocado. Então a gente não joga a carga para o outro lado, porque a gente quer prevenir que o outro lado não gaste. Então a gente vai fazer o lado novo funcionar e ser mais usado que o restante do joelho. Então uma prótese unicompartimental é uma meia prótese, é uma prótese chamada de rápida recuperação funcional. Ela é muito diferente de uma prótese total, que a gente acaba tendo que substituir todas as cartilagens, tanto medial quanto lateral, resseca lá dentro dos joelhos os ligamentos cruzados. Então ela é uma cirurgia mais agressiva cirurgicamente e que tem uma recuperação mais demorada comparado com a meia prótese. Então a grande vantagem da prótese unicompartimental é que você tira o paciente daquele sofrimento evolutivo da doença, porque é uma doença evolutiva. As pessoas nos procuram, elas vêm no consultório sempre buscando uma cura. Então é ruim chegar no médico e o doutor dizer, olha, eu não tenho muita coisa para fazer por você, a não ser de indicar uma cirurgia. Isso gera uma certa dificuldade de entendimento. Então a grande maioria dos pacientes, eles já vêm num acompanhamento, eles já vieram inicialmente para consultar com dor, eles já fizeram algum tratamento que não evoluiu, já trataram com outros profissionais e aí acabam não tendo o resultado que eles queriam, e eles vêm num grau de doença com a dor bem localizada, e que a gente indica essa cirurgia. O mais comum, dá para dizer que 90% a 95% das vezes é a artrose medial, a prevalente, em relação à artrose lateral. Mas tem pessoas que também têm desgaste entre a patela e o fêmur. É uma artrose femoropatelar. E existem próteses femoropatelares. Elas são muito mais raras de serem feitas. Mas existe essa possibilidade, que essas pessoas têm dificuldade para subir e descer escadas, elas já tinham previamente uma doença que era a patela que descarrilhava, que caía fora do joelho, e isso gerou um desgaste dessa cartilagem. Então, a meia prótese, ela é um recapeamento de um dos lados da articulação, e ela tem a grande vantagem de ser uma cirurgia menor, uma incisão menor,
E aí entra as tecnologias, né, que a gente já conversou, que é a robótica hoje. Nós somos o único serviço no Brasil, né, que tem a tecnologia e tem a expertise profissional em saber usar a tecnologia para fazer por robótica. Também somos um dos poucos serviços do Brasil que faz por navegação cirúrgica, que é uma outra tecnologia que permite também a precisão. E fizemos também da forma convencional, que é com instrumental cirúrgico convencional, que também permite um bom resultado. Só que ela é mais dependente tecnicamente do profissional realmente saber fazer, né? E é uma cirurgia, de qualquer forma, bem executada, excepcionalmente funcional, né? Doutor, a gente começa nesse bloco, mas no próximo também é muito importante a gente lembrar que para chegar nesse diagnóstico da meia prótese, vocês fazem uma grande avaliação antes. Sim. O que é importante as pessoas que estão assistindo e têm dor? É procurar uma avaliação técnica. E entender, isso é uma relação médico-paciente de muita honestidade e transparência. É importante, porque às vezes o paciente ele fica com a percepção, mas eu fui lá no médico, ele só quer me operar. Porque, obviamente, que a cirurgia, ela assusta muitas pessoas pela ideia de passar por uma cirurgia, o risco, as pessoas têm medo de risco de rejeição, que a gente já falou no outro programa, que é a infecção, que é a forma de fantasiar a infecção cirúrgica. Se diz que a pessoa rejeitou a prótese. Não, aquilo teve um processo infeccioso e que a gente tem que ter o cuidado. Então, o mais importante, você tem dor, vai buscar uma ajuda profissional, vai questionar e pergunta, o meu caso, ele tem indicação ou ele não tem indicação? É possível? Então, o que a gente faz? A gente vê a história do paciente, vê já os tratamentos prévios, radiograficamente a gente consegue ter uma boa noção de quem é o candidato ideal. O candidato ideal é o paciente que tem a dor bem localizada, que ao raio-x está começando a encostar o fêmur na tíbia, está pinçada a articulação, tem a deformidade angular, ele não tem um peso muito exagerado, então o IMC dele não pode ser extremamente alto, ele tem um peso, ele tem um sobrepeso para um peso normal, tem uma mobilidade do arco de movimento normal, esse é o ideal. Fiquem aí, se você tem dor no joelho ou conhece alguém. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos no seu programa Saúde, hoje falando sobre a recuperação funcional de quem fez a meia prótese. Mas, retomando o finalzinho do bloco anterior, doutor, sobre toda a questão de quando precisa.
Então, como eu estava explicando, o raio-x é um exame determinante. A gente faz o raio-x, aquela artrose não é exagerada, então ela é localizada principalmente num dos compartimentos, normalmente é o medial. E aí como que a gente avalia? O exame físico, mobilidade, ver se o joelho não crepita, se não tem dor difusa, a dor é bem localizada, a pessoa mostra o ponto da dor. E a gente complementa com um exame fundamental, que é a ressonância magnética. Para que serve a ressonância nesses casos? Serve para a gente avaliar o restante do joelho, se ele está normal, e entender se ele vai sobreviver ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque se já tem sinais de uma artrose iniciando, e que daqui 2, 3 anos possa piorar, esse paciente não é ideal para fazer uma meia prótese. Por quê? Porque ele vai degenerar o restante do joelho. E ele também não tem uma dor tão localizada, ele já tem uma dor mais difusa. E aí a gente acaba superindicando o método. E aí queima o método. Então, como que uma técnica cirúrgica ela sobrevive? Quando ela tem candidatos ideais àquela técnica. Quando ela se torna um procedimento comercial, eu quero fazer em todo mundo, aí a gente queima o método. Então a ressonância era uma segurança para o paciente e para o médico de que o fêmur coatíbeo lá de fora tem menisco e cartilagens saudáveis. A cartilagem da fêmur patelar também está saudável. E aí isso dá a segurança do resultado. E principalmente porque tem que ter um ligamento chamado cruzado anterior íntegro. Isso é uma das condições para essa meia prótese ser executada. Então esses pacientes são chamados ideais. E aí a gente faz a cirurgia. Ou pelo método robótico, que realmente é uma cirurgia muito fantástica, tecnologia de precisão, ou a navegação cirúrgica também é outra técnica muito boa, ou se a gente não tiver disponível, a gente faz a cirurgia convencional. Mas a meia prótese bem indicada, bem executada, ela permite às pessoas uma recuperação funcional mais rápida. Tanto que alguns países que fazem muito, na Índia, essa cirurgia não é chamada de prótese, ela é chamada cirurgia de rápida recuperação. Então, ou seja, eles não chamam de prótese, chamam de procedimento de alta recuperação. Porque o paciente fica normalmente 1 a 2 dias internado, ele dá alta pisando, ele já faz o apoio e a carga 12 horas depois da cirurgia, já é permitida a carga total, ou com o andador, ou com as muletas, e começa a dobrar e movimentar o joelho. A grande vantagem é que a gente não mexe nos ligamentos dentro do joelho. E isso permite um ganho de mobilidade mais rápido do que esses procedimentos que você tem que mexer, sangra mais, tem mais processo inflamatório de fibrose cicatricial. É uma cirurgia com uma incisão menor, ela é uma cirurgia que sangra pouco, o sangramento ele é 100, 200 ml no máximo, a gente não precisa usar dreno, pouco, doutor. Então não mexe com o paciente de uma maneira clínica, que nem é uma prótese total. Uma prótese total pode gerar um sangramento de 500 ml até 1 litro de sangue, dependendo do tamanho da pessoa, do grau inflamatório da articulação. Então é raro a gente transfundir pacientes numa prótese total, mas numa unicompartimental isso nem passa pela cabeça da gente ter que fazer uma transfusão de sangue. Então o paciente ele sofre, o organismo ele se debilita menos, isso já favorece a recuperação. É menos energia necessária para recuperar aquele trauma cirúrgico. E a dor também, ela é uma dor cirúrgica que passa rápido, não precisa tanto remédio para dor para se recuperar, né? Hoje mesmo eu vi uma senhora que eu operei há 7 meses atrás o primeiro joelho dela, e 3 meses depois eu fiz o segundo, e ela está agora com 7 e 4 meses de cirurgia de cada dos 2 joelhos. E aí ela, conversando, ela veio para uma consulta de retorno. Quantos anos, doutora, ela tem? 83 anos de idade, Nossa. né? É uma pessoa que estava bastante limitada fisicamente. Ela veio para fazer uma prótese total e eu indiquei essa unicompartimental. Ela se impressionou com o resultado, ela logo quis, em 3 meses já fez o outro joelho, né? E está reabilitando os 2. E aí, o que ela estava me perguntando? Doutor, se eu disser que me dói, é mentira. Eu não sinto dor nenhuma. Mas eu noto, às vezes, quando eu fico jogando carta com minhas amigas, mais que 2 horas, a hora que eu vou levantar, eu tenho um pouco de dificuldade de levantar. Daí eu disse para ela, olha senhora, né? Ela é muito simpática, veio com a filha junto. Sim. Eu disse assim, é normal,
Por quê? Porque nós botamos um motor novo num carro velho. Deu risada. Adorei. Porque a prótese é um motor. Sim. Quem é que vai dar a performance? Toda a É estrutura. toda a reabilitação física, né? Então ela está fazendo pilates, está fazendo fisioterapia, fazendo exercícios. E aí eu recomendei ela fazer bicicleta, para comprar uma bicicleta ergométrica. Veja né? só, 80 e tantos anos fazer bicicleta depois de recalchutar dois joelhos. E aí por quê? Porque assim, a senhora tem tudo, ela é uma pessoa lúcida, então isso desenvolveu vitalidade. Essa senhora ficou viúva, né, com 42 anos de idade. Jovem. Então, assim, ela aprendeu a se virar, ela terminou de educar os filhos e as filhas, né? Ela tem hoje uma filha que mora na Itália. E, então, assim, é interessante a história de vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu disse assim, a senhora tem tudo para ter uma vida longeva. O que a senhora precisa agora fazer? Construir músculos. Então, se reabilitar funcionalmente. E essa cirurgia ela é fantástica porque ela motiva uma pessoa, porque ela se livrou da dor muito rápida. Né? Se ela tivesse feito 2 próteses totais, eu disse assim, a senhora estaria aqui ainda reclamando de dor, da dificuldade ainda para dormir, que é o normal do pós-operatório, é mais lento. Eu comparo sempre uma prótese com uma gestação para os pacientes. E olha, uma cirurgia é uma gestação. Então isso aqui é quase que uma gestação de uma pessoa, que leva praticamente 9 meses para se recuperar. Uma prótese total é uma gestação. Uma prótese unicompartimental é mais ou menos uma gestação de um animal que é 3, 4 meses, né? Então é rápido, é muito rápido. E aí as pessoas conseguem voltar à sua vida normal. Então ela já estava jogando carta 2 horas com as amigas, e ela disse, minha dificuldade é levantar para ir lá no banheiro fazer xixi, né? Porque a bexiga não segura muito mais tempo, tem que ir no banheiro, então, e aí eu disse, olha, o que está lhe faltando? Um músculo para ter força de impulsão. Então, é isso que a gente vai trabalhando, a recuperação funcional. Vou deixar uma pergunta no ar. A gente tem que trocar essa prótese, sim ou não? Já voltamos. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Terceiro bloco do seu programa Saúde, vamos agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Porque eu deixei uma pergunta no ar, se a gente tem que trocar essa prótese alguma vez, doutor. E já vou lhe entregar outra pergunta. Eu posso fazer nos 2 joelhos. Vai alterar alguma coisa no meu caminhar? Como é que fica a pessoa quando ela tem 2 joelhos diferentes do que ela nasceu? Vai ficar melhor, mas
É uma dúvida geral. Hoje isso é uma pergunta e é interessante a pergunta, porque isso diferencia os procedimentos. Uhum. Classicamente, uma prótese total, elas foram desenhadas para a gente deixar a perna reta num pós-operatório. Então, vamos dizer que eu nasci com o meu joelho mais para dentro ou bem cambota mais para fora. E se eu desenvolver uma artrose ao longo da vida e botar uma prótese, quando corrigirem, eles vão deixar ela reta. Mas eu não era reto. Isso vai mudar todo. E às vezes eu tenho a doença de um lado, não tenho do outro. Aí entra as tecnologias hoje, que é a personalização que as tecnologias permitem, que é a gente tentar corrigir o eixo ao original do paciente. Então a robótica e a navegação cirúrgica, elas permitem isso. É um cálculo. É um cálculo matemático do alinhamento do eixo, olhando um lado e outro. Ontem mesmo eu fiz uma prótese unicompartimental num paciente que ele tem o joelho varo, mas eu operei o joelho direito e o esquerdo dele não é doente, é normal. Ele tinha artrose só no joelho direito, ele tem 74 anos de idade. Então, se eu fosse fazer uma prótese total convencional, para dizer que ela ficou bem executada, eu tinha que deixar aquela perna reta. Uma reta e uma ia estar um pouquinho torta. Isso não ia ficar legal. Esse paciente, ele sempre vai notar um balanço na marcha. Com a robótica, se eu tivesse feito uma total, eu poderia deixar num ângulo que chama-se alinhamento cinemático, mais parecido com o funcional dele, no eixo originário. Então eu consigo calcular isso com o software e programar essa cirurgia. Nossa. Como eu fiz uma unicompartimental, eu medi o eixo do outro lado e eu deixei, ele tinha 9 graus de varo, 9 graus de inclinação, e eu programei para os 4 graus que ele tinha do outro lado. Então eu deixei com 4 graus de varo e botei uma meia prótese. Fez um balanceamento. Eu fiz um balanceamento e uma geometria. É bem que nem carro. Eu balanceei as rodas do pneu dele. E preciso, porque... Preciso. Uma outra senhora que eu operei ontem, eu já fiz um joelho dela por robótica. Ela não tem desvios de eixo grande, ela tinha uma artrose difusa. E eu programei o lado esquerdo que eu operei dela, igual ao lado direito que eu tinha feito há 2 anos atrás por robótica. Então hoje isso é uma coisa que se cuida, que é a personalização. E as meias próteses, a gente não corrige completamente o eixo. Então o paciente ideal, ele tem que ter as pernas um pouco tortas ao longo do tempo. E a gente vai deixar ela levemente perto do que era o original dela, sem corrigir. Porque senão, se eu hipercorrigir, digamos que tinha a perna vara e eu deixar valgo, eu vou botar carga no compartimento lateral. E isso vai gerar uma sobrecarga com o passar dos anos, e esse paciente pode desenvolver artrose e ter que fazer uma prótese total. Então, uma das falhas no passado dessas meias próteses, os trabalhos científicos mostram isso, era o erro da correção. Então hoje as tecnologias dão muita segurança no que a gente está fazendo e permite uma execução melhor e uma segurança para o paciente. E o conceito de uma prótese unicompartimental é quase que de uma cirurgia mais definitiva, do que é diferente do conceito de uma prótese total, que a gente posterga às vezes a indicação, porque os pacientes perguntam, doutor, qual é a validade da minha cirurgia? Isso é muito comum, se perguntar, eu ouvi dizer que dura 10 anos, tem que trocar, que é a garantia da prótese. Não existe uma garantia da prótese, o que existe é um afrouxamento que ela vai soltar do osso, ou se ela foi cimentada ou não, e aquilo vai gerar um afrouxamento. E isso vai gerar dor, instabilidade e vai acabar tendo que ser substituída essa prótese. Mas hoje uma prótese total ela é feita para durar mais de 20 anos. Nossa. Né? Uma unicompartimental também é para durar talvez o restante da vida da pessoa. Mas a gente tem muitas pessoas com 50 anos ou menos, entre 50 e 60 anos, que têm artrose já para indicação e a gente faz essa unicompartimental. E o que nós vamos ver hoje com o acompanhamento e o segmento clínico desses pacientes? É se realmente ela vai sobreviver e durar. Porque o que é o conhecimento técnico que nós temos? Ela bem executada e personalizada, mantendo o eixo do paciente, talvez essa pessoa nunca precise trocar essa prótese. E isso já tem alguns trabalhos que demonstram que ela dura talvez o restante da vida. E os maus resultados, eles são precoces e são muito mais relacionados a erro técnico de execução do que realmente a questão da falha do material.
Está muito mais relacionado a uma cirurgia não bem executada, então é uma questão de saber se quem fez está acostumado a fazer, do que o problema com a prótese em si. Mas o que eu vejo, doutor, ouvindo sempre o senhor, com quem fazer e onde também. Às vezes o profissional é ótimo e vai para um hospital que não está preparado. A estrutura, o hospital, mas assim, normalmente, né, hoje, as próteses unicompartimentais, quem é que faz? Quem realmente está capacitado. Uhum. Ela separa o cirurgião do joelho de quem tem capacidade de fazer de quem não tem. Uhum. O cara que não tem muita capacidade de fazer uma prótese total, ele não se mete a fazer uma unicompartimental. Porque ele faz mais ou menos uma total, mas ele não se sente encorajado de fazer. E se ele fizer uma ou duas e não der certo, ele já abandona a técnica. Então, quem faz, realmente sabe fazer. E um olhar, doutor, eu acho que antes que poderia ser uma unicompartimental e não uma total, né? A grande vantagem é a gente estancar. Então, essa recuperação rápida, ela permite uma recuperação funcional melhor. E por isso que é importante, às vezes, a gente estadiar a evolução da doença. A grande vantagem em quem está sofrendo, porque você não vai se livrar de ter uma prótese. Não. Você pode se livrar de ter uma prótese total e ter uma meia prótese. Então, o recado para as pessoas é esse. Se você tem dor, tem o diagnóstico da artrose, vai avaliar, conversa. Ninguém é operado de urgência e emergência. Tudo é planejado. E um recado para todo mundo, né? Se você não está planejando fracassar você está. Então tente planejar a sua vida. Planeje as doenças, planeje os tratamentos e entenda que não tem remédio da cura, não vai ter uma regeneração, não existe milagre. Eu estou tomando o remédio e vou ficar curado. Isso não existe. Existe cuidado, isso sim, né, doutor? Antes de tudo ficar pior. Sim, é o segredo. É por isso que a gente tem o doutor André Kuhn, o médico da TV. Até a próxima.